Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, dia 30 de julho, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que hoje nos narra a triste sorte dos profetas que falam a verdade, que vivem a justiça, mas ao mesmo tempo nos convida para esta coragem profética e para essa reflexão profunda da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa igreja. Por que rejeitamos os profetas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus capítulo 13, versos 54 ao 58. Mateus 13, 54 a 58. Ele foi à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Ficaram admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é desprezado senão em sua terra, em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus experimenta a sorte dos profetas, experimenta a rejeição. Rejeição que, ao longo da história bíblica, história de Israel, todos os profetas sofreram, principalmente na sua própria terra. Os profetas não são bem aceitos. Para quem conhece um pouquinho de filosofia, na grande república de Platão, os poetas foram expulsos da cidade, porque, para Platão, os poetas enganavam o povo. Então, na democracia de Platão, não tinha espaço para os poetas. E eles foram, então, expulsos da cidade. Talvez quiséssemos fazer uma associação com Platão, podemos dizer: as nossas cidades, hoje, também não há espaço para os profetas. E por isso, cada vez mais, queremos expulsar os profetas de nossas cidades. Portanto, quando nós olhamos aquelas pessoas que falam a verdade, que incomodam muita coisa, logo damos um jeito de expulsar essa pessoa. E hoje, como nós temos uma sociedade da difamação, então logo nós matamos a pessoa difamando o seu nome. Isso que ainda é mais dolorido ainda. Eu olho para o Papa Francisco, não concordo com a sua pregação, mas eu não tenho coragem de dizer eu não concordo. Eu começo a encontrar defeitos. Eu começo a dizer que ele está pregando heresias. Eu começo a dizer que ele não é católico. Eu começo a dizer que ele está acabando com a igreja. Mas isso não é só com o Papa. No Brasil, vejam como que nós estamos silenciando os nossos profetas. Já tivemos grandes bispos profetas. Já tivemos padres mártires por ter falado a verdade. Já tivemos leigos engajados na luta do povo. E hoje parece que silenciamos
Porque as nossas cidades expulsam e matam os profetas. E Jesus, ele vai dizer que, primeiramente, por quê? Ele vai tentar compreender por que ele foi rejeitado, sendo que ele só fazia o bem. Primeiro é o preconceito. O preconceito porque ele era um filho de carpinteiro. Nós conhecemos sua família, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seu pai. Sabemos de onde ele veio. Quantas vezes nós também temos preconceito porque aquela pessoa que está ali na comunidade é um dos nossos. Eu vejo isso até nas celebrações na igreja. Quando é um dos nossos, um leigo falando para leigo, quantas vezes temos preconceito? Agora, às vezes vem um padre de fora que nem fala tão bem, né? Ou nem tem um testemunho tão bonito, aplaudimos, batemos palma e não valorizamos o nosso. Quantas vezes na política, né? Quando chega aquela pessoa cheia de promessa, de propaganda ilusória, deixamos nos enganar. E quando aquela pessoa que cresceu no nosso meio, que foi ali um agente na comunidade, na associação, temos nossos preconceitos, né? Então o preconceito não deixou com que os conterrâneos de Jesus o acolhessem. Depois, Jesus também incomodava pelo seu modo como que ele lidava com a lei, com as religiões. Jesus não era um homem que deixava ser dominado pela lei, mas ele tinha uma liberdade muito grande. Uma liberdade porque ele queria o sentido da lei e não a letra. E isso incomodava. Depois, o seu modo simples de falar e de viver. Não morava em casas chiques, não falava linguagens filosóficas, mas falava a língua do povo. Então Jesus experimenta a rejeição dos profetas. E a rejeição maior, nós já sabemos, será a cruz. A rejeição da rejeição. Mas Jesus não se deixa intimidar, porque ele não busca aplausos, ele não espera reconhecimento. O que alegra, o que anima, o que sustenta a vida de Jesus é a sua fidelidade ao projeto do Pai. Eu penso que nós hoje também, se ficarmos preocupados com aplausos, com reconhecimento, com ibope para saber como está a minha aprovação, não vamos ser profetas. Agora, se a nossa única preocupação for a fidelidade com o Evangelho, aí sim teremos a liberdade e a coragem para anunciar, para denunciar, para sermos verdadeiros profetas. Que o Senhor nos ajude a sermos profetas e acolher os profetas que Ele nos envia, que acordam a nossa memória, que animam a nossa esperança, que nos ajudam a permanecer no caminho da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.